Acha aí do lado. Isso. Nosso brown bag hoje é sobre Git version. E como eu tinha comentado antes da gente começar a gravar, o Git version é uma ferramenta de linha de comando que consegue inferir um número de versão semântica a partir dos metadados de um repositório Git. Então, com isso, a gente não precisa, quando vai cuidar da versão de um pacote, seja um pacote no Get, seja uma DLL, seja um pacote Node, qualquer coisa, a gente não precisa ficar armazenando a versão anterior num arquivo texto ou num banco de dados ou qualquer coisa assim. Todo o metadado necessário para gerar a próxima versão de um pacote, ele vem necessariamente a partir da linha de comando. Então, vamos lá. Eu comecei mostrando para vocês o que acontece quando a gente roda o Git version num diretório que já tem um repositório Git. Eu estou usando como exemplo o projeto TFS Commandlets do GitHub. E quando eu rodei ele no meu diretório atual, foi isso daqui que ele gerou para mim. Então, a versão semântica completa que ele gera a partir do estado atual do meu repositório é essa daqui. 2.0.0 traço convert wiki to REST API .1 mais 88. O que são esses números que ele está mostrando para mim? Primeiro, a versão, o 2.0.0, ele buscou essa versão, ele está trazendo essa versão do fato de que para trás no meu histórico existe uma tag que eu chamei de 2.0.0. Então, como ele encontrou no histórico da minha versão uma tag, mesmo estando na minha branch master, então se a gente olhar aqui, no caso eu não estou na master, né? Tá aqui o nome da branch, disfarce. Eu tô usando o GitHub Flow, então eu estou na minha feature branch, mas eu tenho uma tag no meu histórico que indica que essa branch aqui, ela tá na 2.0. Essa tag foi aplicada lá no master, e como eu fiz a branch depois, ele mantém esse histórico. O Git version, ele pode inferir o número da versão de vários locais. O mais típico é a própria tag, mas ele pode inferir isso também a partir de uma branch. Eu vou criar um repositório do zero para a gente ver como isso aqui funciona. Então a gente tem um repositório aqui, e eu vou colocar o meu Git version, copiar ele para cá. Ele tem arquivo lá, precisava copiar o resto. Eu nunca tinha tentado rodar ele num repositório vazio, por razões óbvias, vai dar pau, porque não tem metadado nenhum aqui. Beleza. E agora funciona. O que a gente está vendo aqui? Quando eu rodo ele num repositório que tem o meu primeiro commit, isso daqui é a quantidade de informações que ele gera. Ele tipicamente descarta o commit inicial, porque tipicamente a gente inicializa um repositório Git com um readme ou alguma coisa assim, então é comum você descartar o primeiro commit. Então repara que para ele a quantidade de commits desde a origem da versão é 0. Se eu criar um arquivo agora,
e rodar o Git version de novo, então repara que ele já incrementou a quantidade de commits e a minha versão, por enquanto, ainda é a 0.1.0, porque, por padrão, ele tem 3 modos de operação, que é o Continuous Delivery, Continuous Deployment e Mainline Development. Por padrão, ele trabalha no Continuous Delivery, que é o modo que a gente está trabalhando. O Continuous Delivery assume que ele, por padrão, vai incrementando, neste caso aqui, só os metadados, do jeito que está aqui. Então, repara que ele colocou esse mais um, que equivaleria àquele ponto R que a gente coloca nos builds do Azure DevOps. Então, é o nosso incremento, o nosso contador, para que quando eu for gerar um novo build, ele gere uma nova versão. Mas eu posso pedir para ele, eu posso configurar, e o Git version é altamente configurável, para ele usar outras estratégias de incremento. Eu poderia dizer para ele, por exemplo, que eu quero incrementar a versão de patch, que é o terceiro número, toda vez que eu gerar um commit. Existem várias formas possíveis de a gente configurar. Você pode usar um arquivo de configuração ou você pode informar isso a partir da linha de comando. Então, a ideia é que ele está assumindo que você está trabalhando numa determinada versão, neste momento na 0.1.0, e cada novo commit é como se fosse um novo build daquela versão, até o momento em que você está pronto para fechar aquela versão e começar a trabalhar numa versão diferente. E aí que entram as estratégias de pinar versão. Então, vou gerar mais um commit para a gente ver. E aí, repara que aqui eu já tenho 2 versões. A nossa versão completa continua 0.1.0, mas ele tem esse metadado mais 2. Esse mais é uma anotação do padrão Semiver 2.0. Depois do mais, você pode colocar metadados. Então, uma outra forma de você escrever isso é, por exemplo, o informational version que a gente tem aqui embaixo, que seria uma versão ainda maior do nosso Semiver 2.0, que além do número do nosso build, tem o nome da branch e o SHA do nosso commit. A quantidade de informações que você pode colocar na hora que você está gerando o ID do seu pacote vai depender só da tecnologia que você está usando. Quando você está atualizando um pacote, uma DLL.NET, por exemplo, está atualizando um assembly, você naturalmente está limitado ao formato de versão da assembly. Então ele já até sugere aqui para você um formato 0.1.0.0. Quando você vai atualizar um NuGet, você está limitado ao que o NuGet suporta, e ele já sugere aqui alguns formatos prontos para NuGet. Quando você vai colocar isso, por exemplo, numa release notice, você pode usar um formato maior, e aí, naturalmente, isso fica atrelado só ao local onde você vai persistir essas informações. Beleza? Legal. Isso aí, inclusive, vai ser muito útil lá no pipeline de versionamento da... Onde que as coisas começam a ficar diferentes? Vamos supor que eu esteja fazendo GitHub Flow. GitHub Flow, tipicamente, trabalho na master e crio feature branches, trabalho na minha feature branch e depois eu faço o merge de volta para master. Tão simples quanto isso. Beleza? Ô, Igor, só uma dúvida. Oi. Você falou que tem como configurar que desde o primeiro commit, e tal, etc., ele nasce como major, nasce incremento no major em vez do minor? Sim, é possível, mas não é comum. E aí a gente volta à parte da teoria de versionamento semântico. Porque pelo versionamento semântico, você só incrementa o major quando você tem quebra de compatibilidade. Se você está me dizendo que cada commit vai incrementar o major, é a mesma coisa de dizer que cada novo commit quebra a compatibilidade com a versão anterior, o que não é necessariamente verdade. O mais comum é você ter incremento automático do patch, quando for o caso. Porque... Pode falar.
Digo, olhando para eles fazem, quando eles fazem do release para master, por exemplo, eu acho que não necessariamente, não sei se é necessariamente dentro do Semantic Version, mas provavelmente pelo que eu olhei no script, eles montam a própria versão. Eles usam tudo bem. a notação, eles usam Semantic Version, mas eles têm um jeito meio que de versionar, por exemplo, a branch master. Sim. Imagina o seguinte, aqui a gente está trabalhando na versão 0.1.0, beleza? Vamos supor que eu estou fazendo... Eu vou fazer um exemplo com GitHub Flow, aí você vai entender e eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Eu vou criar uma branch. Tu não tá na master não, tá? Não, nesse repositório... Não estou, não? Tu tava na outra. Não, já estava. Lembra que eu criei um novo repositório? Ah, tá. Beleza? Se eu rodar o git version aqui nesse diretório agora... Ops. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho agora uma pré-release tag. Qual que é a lógica? Quando eu estou trabalhando numa feature branch, se esse código não está integrado na master... Espera só um pouquinho, pessoal, só um segundo. Oi, desculpa, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com GitHub Flow, as minhas releases acontecem a partir da master. Então, para eu poder fazer uma release, eu tenho que estar na master. Qualquer coisa que eu esteja trabalhando numa feature branch é uma pré-release. Então, quando eu estou rodando o Git version a partir de uma branch, ele automaticamente assume que eu estou gerando uma versão não oficial, uma versão de teste. O NuGet, ele faz essa distinção de quando você tem uma versão final e quando você tem uma versão de pré-release, colocando a pré-release tag. Você coloca um traço alguma coisa. No caso do NuGet, aqui o exemplo, ó. Essa parte que vem depois da versão, aqui, ó, o traço e alguma coisa, normalmente, se vocês olharem no nuget.org, vocês vão encontrar como traço alfa 001, alfa 002, beta 001, beta 002, mas isso aqui é um texto livre. Você pode colocar qualquer coisa, só o fato de ter um traço e alguma coisa indica que isso aqui é uma versão de pré-release. E por padrão ele não é listado no nuget.org, a menos que você marque aquela checkbox de listar versões de pré-release. Então, pensando no Azure DevOps e no Azure Artifacts, por exemplo, isso significa que normalmente num build de CI, se você quiser publicar esses caras, você poderia publicar todos eles que estão com essa tag na view de pré-release. E aí, quem quiser ter versões incompletas, versões instáveis dos pacotes para ir testando novas funcionalidades, poderia consumir a partir daí. Beleza até aqui? Beleza. Tranquilo. Beleza. Uma coisa importante, o NuGet, até a versão 2.0, ele usava Semiver 1. A partir do NuGet 3, ele passou a usar Semiver 2. E mudou bastante o Semiver da versão 1.0 para a versão 2.0. Vocês conseguem perceber isso aqui, ó. Olha a diferença entre o Semiver e o Legacy Semiver. No Semiver, que é o 2.0, eu tenho essa anotação onde eu coloco traço, a minha tag de pré-release, ponto e um incremento. Então, o 1, 2, 3 vão incrementando depois do ponto. O Semiver antigo não suportava esse incremento assim. E aí você tinha até problema de ordenação por causa disso. Então, era muito comum essa prática do Legacy Semiver Padded de fazer isso aqui, ó. De colocar o incremento do build como um número padded,
tipicamente com 4 dígitos, para você ir incrementando e conseguir manter a ordenação do número dos pacotes. Senão vira aquela zona que você vai ter o 1 na frente do 10, por exemplo. Tudo bem? Show. Beleza. Sim. Tá, então vamos lá. Se eu gerar mais um pacote aqui aqui na minha branch, então vou fazer mais uma alteração. E vou rodar o Git version de novo. Então a gente está com 3 commits desde a versão de origem. Nesse ponto aqui, a gente poderia voltar para master e fazer o merge de volta dessa branch. Puta, nunca lembro a sintaxe de linha de comando do merge. Qual que era o nome da minha branch? Minha nova feature. É isso? É. Então, se eu rodar o Git version aqui, a gente vai ter uma nova versão e ele continua como 0.1.0, só que com 2 commits agora, certo? Como que a gente marca uma versão? Se eu pegar esse commit que eu acabei de fazer merge na master e quiser indicar que ele vai representar uma nova versão, que ele é um patch para o meu pacote, e que a partir de agora, a partir desse commit que eu acabei de fazer merge no master, ele vai representar o 0.1.1, eu simplesmente faço um git tag, que eu não lembro a sintaxe de cabeça, mas eu tenho que apontar o SHA daquele commit. Lá no caso deles fazem realmente, eles versionam a partir da tag. Como é o último commit, acho que você não precisa não, cara. É só criar a tag, ele já marca o último commit, né? Então, git tag v 0.1.1. O v aqui é opcional, tá? Coloco totalmente por gosto. Version. E aí, olha o que aconteceu. Ó. Agora, o Major Minor Patch é 0.1.1. Então, ele entende que agora todos os commits daqui para frente, deste inclusive para os próximos, ele vai trabalhar com a versão 0.1.1. Então, a maneira como a gente incrementa a versão, e aí, respondendo à sua pergunta, Lucas, de como que a gente incrementaria isso aqui para um Major, vamos supor que eu já terminei o desenvolvimento, como ele é 0.1, é uma versão beta, por assim dizer, e eu vou gerar mais um commit qualquer aqui. E aí eu vou marcar como 1.0.0. Vou rodar o Git version. Então, daqui para frente, ele está marcado como 1.0.0. Tudo isso usando só metadados do próprio Git. Sim. Eu cheguei a imaginar que ele seria por tag, né? Legal, dá para a gente usar mesmo lá no pipeline CI. Então, praticamente no mesmo esquema. Existe uma outra forma de você trabalhar com isso, que é usando as branches como metadado de versão. Quando você usa Git Flow, é comum você ter as branches de release. Agora a gente não está mais falando de GitHub Flow, a gente está falando de Git Flow. E no Git Flow é comum você ter a branch de develop e ter as branches de release.
Então, vamos supor que eu tenho uma situação igual a essa, onde eu vou fazer um checkout menos B, e eu vou começar a trabalhar numa outra branch com a nossa release 2.0. Tudo bem? Ok. Sim. Então, nesta nova branch, a nossa versão agora é 2.0.0. E olha que maneiro, ele já colocou automaticamente a pré-release tag como beta 1. Porque quando você está numa branch de release, a ideia é que você vá trabalhando nas várias iterações dessa release até ela estar concluída. E na hora que ela estiver concluída, você coloca uma tag para marcar ela como pronta. Ou você faz o merge de volta para master e faz o release a partir da master, dependendo da sua estratégia. Mas qualquer pacote que você gere a partir desta branch, a partir da branch de release, porque lembra que a branch de release não é uma branch que você cria para marcar a versão da release, é uma branch que você cria para trabalhar na release, para produzir a release. Então é bem provável que você tenha vários commits aqui ao longo do tempo até que essa release fique pronta. E qualquer pacote que seja gerado a partir daqui é um pacote de pré-release, então vai ser provavelmente um beta. O Igor, uma dúvida. No caso, por exemplo, de merge, vamos supor que surgiu o pull request, ele fez o merge, ele fez um merge, por exemplo, dessa release, que está tagueada desse jeito, né? Está versionado desse jeito, e com a master, por exemplo. Aí, o que vai prevalecer? Nesse resultado vai prevalecer a versão que está na master ou ele vai auto-incrementar? Você sabe como é que ele se comporta nessa questão? Sim, vamos te mostrar. Git checkout master. Git merge. Então imagina que eu terminei de trabalhar na nossa release 2.0 e fiz o merge daquela branch de volta na master. Beleza? Então o que acontece se eu rodar o Git version aqui? Por que ele continua como 1.0.0? Porque o histórico é o histórico desta branch. O fato de eu ter trabalhado com uma branch chamada 2.0, lembra que na hora que eu fiz o merge de volta para master, aquela branch ela deixa de existir. Principalmente porque eu fiz um squash. E no squash ele matou todo o meu histórico. Então ele não tem como saber com qual versão eu estava trabalhando. Neste ponto eu precisaria necessariamente colocar uma tag para indicar que eu fiz o merge da versão 2.0. E a partir daqui, sim, ops, é que eu fiz a versão errada. Coloquei um ponto a mais aqui. Entendi. Talvez, podem me corrigir se eu estiver errado, talvez no caso seja um problema. Porque a minha premissa é que eu aceitei num PR, eu aceitei as alterações, deveria vir pelo menos ao versionamento que eu assumi, né? Eu acho que o problema é utilizando o Squash Version. Se não utilizasse o Squash Version, provavelmente ele traria pelo menos essa metadados de versionamento. Então, eu assumi, né? Num PR eu assumo, né? Eu assumo, tudo bem que no Squash eu ignoro o histórico, mas eu não imaginei que ele ignoraria essa questão do versionamento, né? Tá, imagina o seguinte, vamos extrapolar para uma situação, um exemplo, que você nesse momento está trabalhando na versão 2.1.1 de um determinado pacote. E aí você criou uma feature branch para trabalhar em cima daquele pacote. O pacote continua 2.1.1. Enquanto você estiver na sua branch, ele vai continuar 2.1.1. Você não deveria fazer um incremento de versão na sua branch. O incremento de versão só deveria acontecer na hora que você faz o merge de volta, concorda? Que assim, por isso que eu vou conversar com ainda, né? Outros modelos de projeto, a partir do momento que eu aprovei um pull request,
né? Isso em algumas estratégias aí de algumas empresas que eu trabalhei. Eu assumi aquilo, eu sou aprovador, então eu assumo o que está, eu assumi, aprovei e assumo o que o desenvolvedor acordou, seja a versão, seja as features, etc. Então, a partir daquele momento, como eu assumi, eu não esquentaria em fazer o processo de taguear uma versão, etc., porque isso meio que já ficou automático para mim a partir do momento que eu fiz o pull request. Mas não posso generalizar também, né? Pode ser que realmente tenha esse processo à parte, né? Nessa estratégia diferente, mas eu entendi. Na hora que ele realmente for fazer o merge para master, aí ele pode definir, via script, etc., pode definir o versionamento que essa master vai ter, ou você simplesmente vai manter, né? Sim. Um dos modelos que você pode assumir é que todo merge na master, ele por padrão incrementa o patch. Porque isso faz sentido que você está fazendo um desenvolvimento nas suas feature branches, e se você fez o merge para master, se você aprovou o merge para master, você está pronto para gerar uma nova versão. Por que que o modelo default de continuous delivery, que é esse modelo que a gente está vendo, ele não faz isso? Isso é deliberado, esse algoritmo dele faz isso. Porque ele assume que o deploy, o release, envolve uma operação humana. Então, na hora que você quer fazer uma release, é que você faz o tagueamento. Então, o que é comum a gente fazer? O seu build de CI vai incrementando só os metadados. Então, a única coisa que vai mudando é aquele maisinho. Deixa eu ver em que branch que eu tô. Eu tô na master, né? A única coisa que vai mudando é aquele maisinho no final. Então, se eu gerar mais um commit aqui, ó. Ué? Você tá. Então, a única coisa que ele faz é incrementar aquele maisinho lá para indicar que a gente está com incremento de versão, que é o build metadata, isso aqui, ó. Mas, tipicamente, e aí isso depende muito da sua estratégia, você vai querer deliberadamente indicar um incremento de versão. Porque ele entende que o processo de versionamento é um processo humano. E a gente falou das configurações. Ele tem um monte de parâmetro aqui que a gente pode usar. Normalmente você cria um arquivo de configuração e faz um commit desse arquivo de configuração no repositório, que é o gitversion.yaml, e aí você coloca lá o comportamento que você espera, ou você pode especificar isso a partir de linha de comando. Por exemplo, você pode usar o update assembly info, e aí se você tiver num diretório que tem um projeto .NET, ele vai achar o seu assemblyinfo.cs e vai atualizar o seu projeto. Deixa eu ver se eu consigo dar um .NET new console aqui. Então, exatamente, como desenvolvedor, muitas vezes a gente assumia o que a gente estava desenvolvendo, então a gente praticamente fica a cargo do time de desenvolvimento, controlar versionamento, etc., do que posteriormente versionar. Então, a partir do momento que eu assumi, aprovei o PR, eu não esquentava a cabeça mais com nada, tá? Mas isso é uma estratégia de algumas equipes aí que eu trabalhei. Mas realmente, é o que você falou, né? Pode ficar a cargo do humano mesmo, decidir como vai versionar a sua branch, independente se veio do time de desenvolvimento ou não. No caso de .NET Core, a versão é mantida dentro do arquivo de projeto.
tipicamente. E o template padrão não coloca, né? E eu acho que esse cara só suporta Assembly Info. Acho que ele não atualiza o CSProj. Ele só sabe lidar com .NET Framework e não .NET Core. Que besta. Só para mostrar para vocês como teria funcionado, vou criar um projeto de exemplo ali só para a gente ver. Cara, depois que a gente acostuma com o .NET ou com o Visual Studio Code, o Visual Studio fica tão carroça. Ô, Igor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu consigo via linha de comando mandar listar algum parâmetro específico daqueles lá que ele mostra quando você roda o Git version? Então tem uma outra estratégia para isso que eu vou mostrar já para vocês. Eu vou mostrar como que eu estou usando o Git version lá no TFS Commandlets. Enquanto ele roda, deixa eu mostrar para vocês o que eu faço. Entendeu? Como a saída do Git version é um arquivo JSON, eu converto ele de JSON, jogo numa variável e no PowerShell fica fácil de você acessar qualquer um dos dados. Então, se você quiser, por exemplo, pegar o SHA, $var, ponto, version SHA. E você pode acessar qualquer um dos dados individualmente. Entendeu? Legal. Foi mal, tô no mudo. Entendi. Coisas legais de você fazer com isso daqui. Então agora deixa eu abrir o code. Ele terminou de criar o projeto, né? Então vamos lá, só para mostrar para vocês. Agora a gente tem aqui a nossa console app 1. Esse é o nosso assembly info que está com 1.0.0.0, beleza? Não, tu botou o CSProj. Ops, foi mal.
tá lá com a versão 2.0.1.0, ele já atualizou o informational version aqui para mim. Legal. É, pena que não tem para .NET Core, mas tem então. Uma pena. Eu deveria ter colocado a versão aqui. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês agora é o code. Como que eu uso isso no meu processo de build? Então, ó, quando eu vou setar a versão, eu acho, para colocar o get version no meu processo de build, eu restauro o pacote no get dele. Então, o meu build do TFS Commandlets, ele está todo escrito em PowerShell, então eu não uso nenhuma task do Azure DevOps. O que eu faço aqui em cima é instalar os pacotes no get, que eu uso como parte do build, e um dos pacotes no get que eu tenho, que eu relaciono aqui em cima, na verdade, nesse momento, o único pacote no get que eu estou usando é o próprio Git version. E aí, na minha lógica de instalar as dependências, ele vai lá e instala esse pacote para mim. Uma vez que esse pacote no get esteja instalado, a gente volta para a lógica principal do build. Depois que eu instalei as dependências aqui, eu consigo setar o nome do build. Então, eu simplesmente pego o caminho do Git version e executo ele convertendo para JSON exatamente como eu mostrei para vocês lá na console agora há pouco. E aí eu consigo montar o nome da minha build a partir dos dados que o Git version gerou para mim. Então, se eu rodar essa build aqui a partir da minha console agora, Tá no integrated aí, hein? Não sei se dá aquelas confusões por causa de limite. não deveria. Vou dar a primeira vez sem verbose, e depois eu mostro com verbose para vocês. Esse nome da build aqui, ó, essa informação, ela foi construída a partir do Git version. E no caso deste cara em particular, que é um projeto PowerShell, um módulo PowerShell, eu coloco essa informação aqui, ó. Nesse arquivo. É o arquivo de metadados, é o arquivo de manifesto do meu módulo. Então, quando eu venho nos metadados aqui embaixo, aqui, eu guardo todas essas informações aqui. Então, eu consigo saber a partir de que branch que eu gerei esse pacote, qual que é a versão desse pacote, qual o build, que eu, inclusive porque eu uso esse nome de build lá no Azure DevOps, qual foi o commit que deu origem a isso. Esses metadados você consegue todos gerar a partir do Git version e guardar essa informação. E aí, pensando no caso de Catu, por exemplo, você poderia gerar um arquivo JSON como parte do seu build, onde você colocaria todas essas informações. Então, o trabalho que a gente já fez em cliente no passado, cada build gera esse JSON, e na release, você monta um novo JSON, onde você agrupa todos os JSONs das builds, e aí você tem um manifesto de release, e aí você sabe qual a versão de cada pacote que entrou na sua release. Porque normalmente você versiona, você usa o Git version para pacote no get, mas você não está limitado a pacote no get. Imagina que você está fazendo um build de uma aplicação ASP.NET Core Web. Você está compilando uma API. Aquele cara também tem versionamento. Então você poderia usar o Git version no pipeline de uma aplicação web ASP.NET Core e manter esses metadados todos num arquivo JSON e publicar isso como parte do seu build. Você podia gerar um build.json, por exemplo, e na hora da release, a release varre todos os pacotes que estão vindo como parte da publicação e gera um release.json, onde ele coloca que para o pacote A a versão era tal, para o pacote B a versão era tal,
E assim você consegue rastrear a partir da release, você não precisa voltar no TFS para ver qual a versão do componente que você deployou. Você poderia até servir esse arquivo a partir do browser, e você consegue, no ambiente de homologação, por exemplo, abrir um endpoint lá, um /version, por exemplo, e saber qual a versão de cada um dos pacotes que está publicado como parte daquela release de homologação. Sim, bem melhor. Bem melhor do que ficar consumindo API. Quer dizer, no caso da consomem API para ver pull request, né? Se executou pull request. E eles estão usando o Git, eles pegam a branch, mas é um outro comando que eu não estou com ele aqui agora, mas ele pega a versão da branch. Mas é Agora, Git, não é Git version mesmo, mas essa ideia aí realmente é bem legal. E aí deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Repara que eu construí aquela variável build name, que é aquilo que eu mostrei aqui no console, que é esta informação aqui. E esse cara, olha o que eu faço com essa informação. Eu uso o write output para mandar aquele comando para o Azure DevOps, para ele dar um update no build number. Ou seja, sou eu que controlo o nome da minha build, e o nome da minha build corresponde ao nome gerado pelo Git version. Então, quem está determinando o nome da build do Azure DevOps não é o Azure DevOps, é o meu processo de build. A consequência disso é isso aqui, ó. Então, se olhar o meu pipeline aqui, repara que os nomes das minhas builds não são aqueles nomes típicos de o nome da pipeline, a data, ponto, alguma coisa. Eu estou setando isso daqui a partir do meu processo de build, então eu sei que o nome da minha build vai ser sempre idêntico à versão que está vindo lá do Git. E fazer a correlação entre a build e o componente fica muito mais fácil. E, inclusive, eu sei quando é pull request, e aí ele consegue marcar aqui na build que é uma build de pull request, no nome da build. Quando eu estou fazendo um build normal, que não é de pull request, o build que ele dispara como merge, aí ele incrementa a minha versão beta aqui, por exemplo. Legal mesmo. Beleza? Beleza, legal. Caramba. Dúvidas, senhores? A ideia, óbvio que a ideia de um brown bag não é a gente conseguir aprofundar muito nesse pouco tempo, era mais dar uma ideia para vocês do que é possível fazer com o Git version. Minha recomendação é que a gente comece a usar mais, porque é uma ferramenta que facilita muito a vida, pelo fato de a gente conseguir manter toda a estratégia de versionamento no próprio repositório Git. Minha recomendação depois, deem uma olhada nas estratégias de versionamento. Então, ele tem Continuous Delivery, Continuous Deployment e Mainline Development. E aí você consegue ver os algoritmos que ele leva em consideração para você ir incrementando versão em função de cada commit e de cada tag e de cada branch que você vai criando no seu repositório. Ele tem essas 3 estratégias e elas são configuráveis. Quando você cria o seu gitversion.yaml no repositório, configuration. Então, esse daqui é o formato padrão, esse daqui é o equivalente ao default. E aí você poderia criar um arquivo chamado gitversion.yaml na raiz do repositório e ajustar isso daqui conforme necessário. Então, lembra que eu comentei com vocês que dá para ajustar onde que você faz o bump e tal, e você configura tudo isso aqui. É isso. Legal, com certeza eu vou utilizar no CI, né? Depois de falar com... Mas com certeza eu vou utilizar na POC do CI. Show. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Beleza, Igor. Valeu, senhores. Valeu.